sempre eu falei com algumas pessoas lá da PDA, tem umas pessoas de lá também, que é meus amigos aqui. Deixar bem claro aqui, eu não tenho nada contra os irmãos da IPDA. Os irmãos, tem muitos homens e mulheres de Deus lá. Tem muitos Nem homens eu e tenho mulheres de Deus familiar lá. lá. Né? Não pastores também, homens de Deus lá, tá certo, irmão? Agora só que tem uma coisa, a gente não vai aqui apoiar o que não é bíblico, não, viu? O que é certo, errado é errado, e pronto. Bruno, eu queria saber aí, já vi se lá, quando acaba o culto lá, eles chamam todo mundo lá para frente, né? E faz aquele negócio da revelação. Tu já viste muita revelação lá, falsa revelação, visão, sonho, essas coisas lá. Eu acho que tu acompanhasse muito isso daí, não foi? Pior ainda, eu era revelador também, revelava. Tu era revelador também, não, Bruno? Era revelador claro. Também? Começaram a dizer que eu tinha dom de revelação. E tinha uma coisa, dificilmente, os irmãos das antigas sabem que isso é verdade. Dificilmente um obreiro era levantado se não tivesse dom de revelação. E mesmo que ele não tivesse, eles colocavam, davam um jeitinho de dizer que ele tinha o dom de revelar. Por exemplo, uma pessoa que soubesse falar bem, tivesse uma boa oratória, eles queriam já levantar, mas só que tinha que ter a revelação, porque a revelação é que nem fosse a isca, né, para pegar o peixão do povo. E aí, inclusive, entra a questão de voto, que eles diziam assim, Deus está me revelando para você fazer um voto de R$100 que você vai ganhar uma benção tal. E a revelação assim. Na época, nós obreiros, em reuniões, fomos exortados a não fazer isso. Até saiu na circular, mas essa praxe, esse costume continuou. Era o que dava dinheiro. Inventava assim, por exemplo, aqui no meio da igreja, e eu não fiz isso, né? Eu estou dizendo o que acontecia. Depois eu vou dizer como é que eram as minhas revelações. Aqui no meio, aqueles lá que queriam dinheiro. Aqui no meio tem uma pessoa que você precisa de uma bênção para o seu parente. Aquele lá mesmo vai receber a bênção. No entanto, o Senhor está dizendo para você fazer com fé um voto aqui de R$50. Entendeu? E Deus está me revelando. Quando não era assim, ó, Deus me revelou aqui 10 pessoas no nosso meio que têm condições de fazer um voto de R$50. E Deus vai agir com providência naquilo que você mais precisa e com urgência. Que é a bênção, vem aqui para frente, receba já. Aí coloca aquela mensagem impactante para o povo, para chamar o povo, né? Quem quer, quer. Quem não quer, já era, né? Quer dizer, eles atacam, eles aguçam o emocional da pessoa, a própria vontade, o querer da pessoa de ter alguma bênção. Quer dizer, vem. Você vai receber, mas tem que fazer. E, por outro lado, teoricamente, a pessoa está comprando a bênção. Para ter graça, receber, se de graça dá, disse Jesus. Não se compra bem. Então, os picaretas faziam isso. E nós mesmos, os obreiros sinceros, não é porque eu quero puxar a brasa para minha sardinha, mas eu, os meus familiares, meu tio era obreiro, foi dirigente, a minha tia que eu citei no começo também, revelava também, meu tio. Nós éramos sinceros, nós revelávamos, mas com certo receio, poucas revelações, não eram revelações de dinheiro, de revelar voto, oferta, ou de bênçãos para o povo. Geralmente é uma revelação, Deus está revelando que vai curar algum ente seu, algum parente e tal. E às vezes até acontecia algum milagre. Por quê? Nós, mesmo podendo estar errado em revelação, mas a gente fazia com fé, com sinceridade, e depois orava sobre a cabeça da pessoa, acreditando no milagre. E acontecia. Agora, os picaretas não estavam nem aí, eles soltavam a revelação na cabeça deles, eles queriam era a muvuca do dinheiro. Eu conheci presbítero, olha o que ele fez. Isso na congregação. Fez uma campanha de 7 sexta-feira, no final dela, deu mais de R$50 mil de arrecadação, pegou aquele dinheiro, rateou com um dirigente, que era chamado, o pastor que liderava a igreja ali, trocou a esposa com uma novinha e foi morar para a Bahia. Saiu de Santa Catarina e foi morar na Bahia. Então, ele já tinha um objetivo na cabeça dele, pegar dinheiro para fugir com a novinha. Você compreende? Tinha esses picaretas, mas tinha os sinceros. Às vezes a gente fala aqui, nós temos que analisar esses dois lados. Verdade. Agora, sobre revelação furada, muitas revelações furadas. Por exemplo, certa feita, disseram que a minha avó tinha ido para um terreiro. A minha avó, às vezes, não escutava muito bem, dependendo como falava no microfone, a avó levantou a mão,
A avó era membro da IPDA, cantava no coral das senhoras. Nunca, nem na época dela de católica, visitava terreiro. A mãe dela era até bezendeira, quis passar isso para ela, ela não quis. E ela levantou, você anda no terreiro, por isso que a sua vida está atribulada. Lá foi a avó lá, ele sabia o que era. Furada. Certa feita, isso o pessoal conta, e aconteceu em vários lugares, de que pessoas estavam revelando, obviamente revelando, adivinhando, e o que ocorreu? Duas situações. Uma que disse que o homem tinha útero. Revelação. O quê, rapaz? O homem tinha útero. Revelado? E a pior... operou ali. Era a mulher trans, certo, né? O homem trans, sei lá. E a pior, na minha concepção, foi essa que eu até cheguei a ver mesmo, que tinha a revelação de fotografias. Levava fotografia para cima do púlpito, do altar, e lá e examinava, né? E eles diziam, essa pessoa, você está vendo essa fotografia aqui, ó, Deus está dando um livramento. Aí chegou um varão lá, pegou a fotografia e disse assim, Deus vai entrar com providência para esse homem aqui, vai dar vitória. Você conhece esse homem? A mulher disse, sim, conheço, é meu marido. Então diz para ele que a bênção chegou. Aí o que aconteceu? Ela disse, não, ela desmascarou ele na cara. Não, pregador, isso é uma farsa, porque ele já morreu. Entendeu? Ele morreu, está morto há muito tempo. E o cara mentindo, dizendo que Deus ia dar a benção para ele lá onde ele estava, né? Dar um emprego lá no céu, certo? Para ele fazer alguma coisa lá. É brincadeira. Então, essas coisas muito aconteciam. E sobre as minhas revelações que eu dava, ou que Deus passava para mim, não vou dizer que não pudesse ser de Deus algumas. Foram poucas. Eu não queria mentir. Pedia, ficava muito em luta de espírito, orava muito, jejuava muito, ia para monte, ia para vigília, para Deus passar diretamente essas revelações para mim. Corretamente. Então eu tinha muito temor. Só que chegou um dado momento, como eu estava sendo meio que pressionado, porque sabe o que eu fazia? Eu subia em cima do púlpito, pregava a palavra, falava de salvação, tal. Chegava no momento da revelação, que tinha que ter, que geralmente era depois da pregação. Aí vinham as revelações e no final se fazia a oração da fé. Então eu começava a chamar obreiros ou obreiras para revelar, em vez de ser eu. Quando eu estava abaixo, não estava lá no púlpito, geralmente eles também chamavam obreiros e obreiras para ajudar na revelação. Eles queriam me chamar e eu fugia. Sabe o que eu fazia? Eu ia para o banheiro, fingindo que eu estava lá urinando. Ô, cooperador, irmão Bruno, vem aqui, vem revelar aqui, que Deus vai usar você, não sei o quê, e eu aqui na mídia, fugindo da raia. Por quê? Eu acabei entendendo, depois de estudar a Bíblia, estudar tudo, que primeiramente, dom de revelação não está literalmente na Bíblia. Você pode ver que ali em Coríntios fala de 9 dons, mas não aparece dom de revelação. Aparece dom de línguas, aparece dom de profecia, mas não aparece revelação. Aparece numa parte do culto. Agora, eu entendo que existe a revelação no sentido de você ter um sonho e Deus te revelar algo. Eu acredito. Por exemplo, já contei isso várias vezes no canal, que eu tive sonhos reveladores. Tive um sonho que a minha avó partiria. Em 2 semanas ela partiu para o Senhor. Até comentei com ela antes dela partir. Ela já até estava pedindo, porque faleceu bastante idosa e com doença e tal, com 95 anos. Eu tive sonhos de lutas que eu ia passar, de bênçãos que eu ia receber, e muita coisa. Inclusive, eu sonhei com Davi Miranda morto na sede mundial, antes dele partir. E eu nem estava mais na IPDA. E Deus estava me revelando, porque tinha uma crença na IPDA, que ele não ia morrer, ele ia ser arrebatado. Até acho que ele acreditava nisso. E Deus me mostrou que ele ia ser arrebatado, que ele não ia morrer. O quê? O povo lá falava sobre isso. O povo falava sobre isso. Eu falava, acreditava, a minha família falava assim, tinha uma idolatria nesse sentido. De tão santo que ele era. E tinha até hinos dizendo, não leve missionário agora não.
né? Porque ele tem zelado da doutrina, não sei o quê. Tinha os Nazarenos, que era o nome da banda, o duplo, que cantava assim. Eita, que loucura, meu irmão. Era só hinos, os hinos da Voz da Libertação, que era a gravadora, o nome dele. Era só hinos bajulando ele e a placa da igreja. Só conseguia gravar na IPDA naquela época, na Voz da Libertação, que ele dissesse que a IPDA era a Igreja Revelada e que Davi Miranda era o santo homem de Deus escolhido para fazer a obra. Então, voltando, Deus me mostrou em revelação. E que poderia também ser a morte espiritual dele, né? Porque a gente não sabia desses podres. Na realidade, os podres eu ouvia falar, mas não acreditava. A primeira vez que eu ouvi, eu estava lá, foi em 2007, de um pastor que atualmente mora em Portugal e que foi um dos fundadores da própria congregação na minha cidade. Gospel News, seu canal de notícias e comentários. Deixe seu like, não inscrito no canal, se inscreva, abraço e até a próxima.